Uou! E aí, amiguinho, amiguinha, tudo bem? Tranquilo? Uhul! Estamos aqui para mais uma videoaula do professor Jubilu. E o tema de hoje, evidências evolutivas, né? Nós já colocamos uma videoaula de evidências evolutivas, falando de fósseis, falando de órgãos vestigiais, falando de análise bioquímica. Hoje, na verdade, eu quero falar sobre alguns fenômenos evolutivos, a tal da irradiação adaptativa e da convergência adaptativa. Gente, o fenômeno da irradiação adaptativa é muito fácil. Eu tenho um ancestral que gera várias espécies e essas espécies, morfologicamente falando, elas não são muito parecidas, certo? Elas são diferentes, mas mesmo assim, evolutivamente, elas são muito próximas, tá ok? Então assim, ó, talvez eu falando você não esteja entendendo, mas talvez se eu te mostrar essa figurinha aqui, você consiga entender um pouco melhor o que é esse fenômeno de irradiação adaptativa. Vamos dar uma olhadinha? Então bora aqui, moçada, ver aqui de novo irradiação adaptativa. Olha como fica fácil. Se você olhar esse bichinho aqui, ó, parece um gambazinho, né? Esse cara aqui, ele é um mamífero que é o ancestral de todos os mamíferos que você conhece hoje. Então olha que legal. Só que repare o seguinte, o chimpanzé, ele não é parecido com o veado. Veja que eles têm morfologias diferentes, embora eles sejam parentes muito próximos evolutivamente falando. Quando isso acontecer, moçada, eu tenho o fenômeno de irradiação adaptativa, né? Mesma coisa aqui, vamos pegar mais um, ó. Tá aqui o nosso gambazinho, esse cara aqui, ele era um animal que vivia na época dos dinossauros e ele só conseguiu dar origem aos mamíferos depois da extinção dos dinossauros. Legal, né, gente? Ou seja, se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós mamíferos não estaríamos aqui hoje. Mas olha que legal, vamos pegar um lobo, ó. Um lobo veio desse cara aqui, ó. Aí vamos pegar aqui o nosso amigo morcego. Também esse foi o ancestral do morcego. Então, ó, os dois animais, eles têm o mesmo ancestral, mas a forma corporal deles não é a mesma. Então, qual é o fenômeno que aconteceu aqui? Irradiação adaptativa. Jubijubão, ainda não entendi. Não entendeu, gatinha? Gatinho e gatinha e gatinho manhoso. Então, olha aqui, ó. É mais ou menos o que acontece na sua família. Aqui você tem os seus avós, que gerou os seus tios, que casaram e geraram aí você e os seus primos. Então olha que legal, vocês e os seus primos não são parecidos, mas vocês têm a mesma origem evolutiva. Isso seria aí um exemplo para você conseguir entender o que é irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa, você já está matando a pau. Agora, tem um outro fenômeno evolutivo que é a convergência adaptativa. Ou seja, os caras evolutivamente falando, eles não são muito próximos, mas eles são muito parecidos. Eles têm partes do corpo muito parecidas e os caras são parentes extremamente distantes. Quando eu tenho isso, eu chamo esse fenômeno de convergência adaptativa. Esse fenômeno de convergência é o que faz a gente de vez em quando cometer alguns certos erros. Por exemplo, vamos falar de futebol, vamos falar do Santos Futebol Clube. O mascote do Santos Futebol Clube é uma baleia, mas o time é chamado de peixe, certo? Gente, isso é um erro super comum. As pessoas acham que baleia é peixe, mas não é. Na verdade, baleia é um mamífero e peixe é peixe, né? Então, na verdade, se você pegar, vamos pegar um peixe, um tubarão, por exemplo. Ele tem um formato corporal muito parecido com a baleia. Sim, um formato corporal muito parecido. Mas eles, evolutivamente falando, eles já estão um pouco distanciados. Eles não têm o mesmo ancestral aí em comum. Então, por que eles são assim? Você quer entender? Então, olha essa figurinha aqui e adeus dúvidas sobre convergência adaptativa. No caso da convergência adaptativa, vamos dar uma olhada aqui numa foto. Olha que legal, gente. Golfinho é um mamífero, ictiossauro, que é um réptil já extinto, né? E nós temos aqui o tubarão, que é um peixe. Gente,
Evolutivamente falando, eles não têm o mesmo ancestral em comum, certo? Eles já são evolutivamente um pouco distantes. Mas se você reparar a morfologia deles, ou seja, a forma corporal, ela é muito parecida. E na verdade, gente, por que que isso acontece? Porque eles habitam o mesmo local. Então eles passaram pelo mesmo processo de seleção natural, ou um processo de seleção natural muito próximo, que foi selecionando organismos aquáticos com esse formato hidrodinâmico, para facilitar o nado. Claro que quando nascia um bicho quadrado, ele não conseguia ter uma natação muito eficiente, e ele era extinto. Então, com os milhões de anos da evolução, esses organismos, mesmo sendo distantes evolutivamente falando, eles adquiriram uma forma muito parecida, por passarem por pressões seletivas também muito parecidas. Quando isso acontece, gente, eu tenho um caso de convergência adaptativa. Olha aqui que legal, ó. Se você pegar o hipopótamo, que é mamífero, o crocodilo, que é um réptil, e o sapinho, que é um anfíbio, todos eles, ó, têm a mesma forma do olho, né, a mesma adaptação do olho e a narina, ou seja, os dois ficam em linha reta e ficam fora da água juntos. Olha que legal, ó. Isso é uma adaptação para animal que vive a maior parte do seu tempo na água. Embora eles não sejam evolutivamente parentes tão próximos, eles têm algumas estruturas morfológicas muito parecidas por terem uma forma de vida semelhante. Tranquilo, galera? Dentro desses dois fenômenos, irradiação e convergência adaptativa, nós temos as questões dos órgãos homólogos e órgãos análogos, que também são chamados de homoplasia, né? Gente, isso pega aluno direto no vestibular. O que são órgãos homólogos? É o seguinte, quando eu pego dois organismos e pego um determinado órgão desses organismos e comparo, se esses órgãos têm a origem do mesmo ancestral evolutivo nos dois organismos, eu vou dizer que esse órgão ele é homólogo. Se isso não acontecer, eu vou chamar de órgão análogo. Por exemplo, vamos te dar um exemplo para você entender aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o braço de um homem e a nadadeira de uma baleia. Os dois são mamíferos, então eles têm o mesmo ancestral evolutivo, o último ancestral, óbvio, não pense em ancestral o primeiro que deu origem a todos os seres vivos, você tem que pegar o último ancestral. Esse último ancestral, ele deu origem ao homem e deu origem à baleia. E claro que foi esse carinha que mandou a nadadeira para a baleia e o braço para o homem. Se eu comparar esses dois órgãos, nadadeira de baleia e braço do homem, eles são formados pelos mesmos ossos, certo? Só que eles não têm a mesma função. Nesse caso, eu digo que esses órgãos são homólogos, ou seja, mesma origem evolutiva, nesse caso com funções diferentes. Agora, toma cuidado, porque existem órgãos que são homólogos e que possuem a mesma função ou função diferente. Isso aí não importa muito, tá ok, galera? Quer dar mais uma olhadinha? Vamos ver alguns exemplos aqui para você entender. Então vamos ver um exemplozinho aqui para ficar fácil de você entender. Olha aqui, ó. Vamos pegar um castorzinho e vamos pegar um elefante. Vamos reparar aqui nos dentes do elefante e nos dentes do castorzinho. Galera boy, seguinte, esses dentes aqui são os dentes incisivos do elefante que cresceram bastante e viraram as presas do elefantinho. Já aqui, ó, estão os dentes incisivos do nosso amigo castorzinho. Repare, os dois dentes, eles não são muito parecidos, né? Eles têm formatos diferentes aqui, ó. Mas os dois, tanto o castor quanto o elefante, eles são mamíferos. Então eles têm o quê? O mesmo ancestral em comum, que foi esse ancestral que mandou os dentes incisivos para o castor e também que mandou esses dentes incisivos para o elefante. Neste caso, como os dentes vieram do mesmo ancestral, eu vou dizer que esses dentes são órgãos homólogos. E os órgãos análogos, o que seriam? Os órgãos análogos, moçadas, são aqueles que têm origens ancestrais diferentes. Ou seja, eu pego dois órgãos para comparar, mas evolutivamente eles não têm a mesma história.
Maravilha? Só que eles têm a mesma função. Não esqueça disso, eles têm a mesma função. Nesse caso eu digo que eles são órgãos análogos. Quer dar uma olhadinha? Olha só essa figura para você entender melhor. Vou botar um exemplo aqui para você entender de uma vez por todas órgãos análogos. Seguinte, vamos pegar aqui, ó, asa de um mosquito, né? Asa de um inseto. E vamos pegar aqui a asa de uma ave, um pardal, por exemplo. Gente, uma ave, né, um pardal, ele é uma ave. Então, evolutivamente falando, ele está longe de um inseto. Logo, o ancestral que deu origem à asa do mosquito não é o mesmo ancestral que deu origem à asa da ave. E exatamente por isso, eu vou dizer que eles são órgãos análogos, além, claro, deles terem a mesma função, né? Vamos ver aqui, ó, asa do morcego e de novo a asinha do mosquito. Gente, asa do morcego, o morcego é um mamífero, mosquito é um inseto. Então, evolutivamente, eles estão distantes, mas as asas dos dois têm a mesma função. Nesse caso também, eu vou dizer que os órgãos são análogos. Fácil, né? Tranquilo. Então, agora que você viu toda essa explicação, vamos fazer um testezinho na Gajima, né? Eu vou jogar uma pergunta e você aí de casa, você vai responder. Se eu pegar a asa de um pardal, um passarinho, um pardal. Se eu pegar a asa de um pardal e comparar com a asa de um morcego, você vai me dizer que esse órgão é homólogo ou que esse órgão é análogo? Estou esperando. Eu tenho quase certeza que a maior parte de vocês falou órgão análogo. Todos erraram. Porque, na verdade, esses dois órgãos, eles são homólogos. Agora complicou tudo. Você achou que tinha entendido. E agora complicou tudo. Seguinte, eu vou te dar um macete, Joe. Eu vou te dar uma bruxaria agora para você acertar se é órgão homólogo ou órgão análogo. Tá ok? Então eu vou botar aqui embaixo uma siglazinha. E essa siglazinha vai ser uma bruxaria na Gajima que vai fazer você acertar muitas das questões sobre órgãos homólogos e análogos. O que eu quero escrever aqui embaixo é a sigla seguinte: IPARAN. IPARAN. Tá aqui embaixo a sigla IPARAN. I significa invertebrados. P de peixes. A de anfíbio. R de réptil. O outro A é de aves. E o M é de mamífero. Agora vai ficar muito fácil. Sempre que eu comparar indivíduos das 3 letras pretinhas, ou seja, os dois indivíduos que eu quero saber se o órgão é homólogo ou análogo, estão nos 3 grupos que estão em preto aqui embaixo, eu vou dizer que esses órgãos são homólogos. Se eu comparar um organismo, um órgão de organismo que está aqui no pretinho, com alguém que está no branquinho, com o organismo do branquinho, eu vou ter órgãos análogos. Maravilha? E claro que se eu comparar, deixa eu acertar aqui na câmera, aqui, ó, branquinho com branquinho, eu terei de novo órgãos homólogos. Nossa, Júlio, não entendi. Quer ver? Ó, tá aqui, ó, IPARAN, 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 tu. Vamos lá? Olha só essa dica. Vamos lá pegar aquela que você errou. Eu falei asa de um pardal e asa de um morcego. Vamos lá. Pardal é o quê? Vamos olhar aqui no IPARAN. Pardal é ave, tá em preto. Morcego é o quê? Morcego é mamífero, também tá em preto. Se eu comparo preto com preto, órgãos homólogos. Vamos dar uma comparadinha em outra coisa? Vamos ver se dá certo aqui a Mandinga Joe que eu criei para vocês, que eu fiquei 3 dias lendo e criando essa mandinga para vocês. Vamos lá então, vamos comparar asa de um mosquito com nadadeira de uma baleia. Mosquito é o quê? No IPARAN, invertebrado, tá em branco. Baleia é o quê? Mamífero, tá em preto aqui embaixo. Se é um preto com um branco, órgãos análogos. Que maravilha, hein? Agora toma cuidado.
esse macetezinho que eu criei para você, ele tem furos. Mas para o vestibular, escuta aqui você que só sabe criticar, para o vestibular, se você é da faculdade, se você está fazendo mestrado, aqui não é o seu lugar, você já devia estar se aprofundando muito mais. Isso aqui é feito para quem quer destruir prova do vestibular. Você vai matar a maior parte das questões com esse macete. Óbvio que ele tem furos, só que para o vestibular, quando tiver furo, o cara ele vai colocar uma árvore filogenética para você. E aí é fácil, você olha a árvore filogenética, a árvore evolutiva, e dá uma olhada. Se os dois organismos que ele estiver comparando os órgãos, tiverem o mesmo ancestral, dois organismos tendo o mesmo ancestral em comum, órgãos homólogos. Se eles tiverem ancestrais diferentes, sempre o último ancestral, que você tem que comparar, se o último ancestral dos dois não for o mesmo, órgãos análogos. Então, apareceu filogenética, você faz isso. Não apareceu árvore filogenética? Manda um Iparan que você vai destruir. Vai lá, faz teus exercícios e você vai ver como essa bruxaria, ela te ajuda de montão. Maravilha? E lembrem-se, gente, você agora já deve estar percebendo. O fenômeno evolutivo que forma os órgãos homólogos é a irradiação adaptativa. Né? Um ancestral que dá origem a dois indivíduos que não são muito parecidos, mas são parentes evolutivos muito próximos. O fenômeno evolutivo que dá origem aos órgãos análogos é a convergência adaptativa. Maravilha? Então tá aí, moçada, bem fácil, bem tranquilo para você matar essas questões. Eu vejo que os alunos geralmente têm problemas com isso, mas aí de alguma forma tentei te ajudar nesse videozinho. Uma dica de vida que eu queria dar antes de finalizar: sempre nos seus estudos, tente fazer anotações, tente fazer resumos daquilo que você está lendo, faça um resumo daquilo que você entendeu, daquilo que você leu, porque assim você fixa na sua mente muito melhor o conteúdo. Maravilha? Essa é a nossa Jubidica de hoje. Demais! Sempre aqueles pedidos básicos. Não esqueça de dar um joinha no videozinho para valorizar o trabalho pedagógico do profissional da educação que sou eu. Me siga no Twitter para que eu possa te dar várias dicas de biologia, técnicas de aprendizagem e tudo aquilo que você precisa para ser um top 10 student 10 FUVEST, NASA, ITA, Oxford. Eu vou passar, certo? E demais, até a próxima. Foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço novamente com vocês. Valeu, galera. Tchau.